apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Então acho que cabe às vezes até melhor do que uma música romântica, né? Igual a gente tinha acabado escolhendo. Eu vou tocar ela aqui para vocês. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder com essa enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, eu juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, se samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar. Tudo bem, obrigado. Desculpa a voz de manhã, tá? Mas saiu legal. Obrigada, professor Gleito. Então, agora eu vou abrir conversa também com poeminha, conversa de estado, na verdade, que eu achei bem propício para a reunião. E logo a gente já está ao Dr. Darlan. Gleito, eu vou pedir para você, acho que você está, não, fecha o teu áudio. Tem alguém com... Tá. Você pode fechar? Então, vamos lá. Era em tempos antigos, em que vivia vigoroso na alma dos iniciados o pensamento que, doente por natureza, todo ser humano é. Considerava-se a educação igual ao processo de cura, o qual, junto com o amadurecer, trazia saúde à criança, para ela tornar-se plenamente humana na vida. Rudolf Steiner. E agora eu peço a gentileza e passo a palavra ao Dr. Darlan. Dr. Darlan, bom dia. Oi, bom dia. Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite. Veio mais inicialmente através da Juliana, depois da Tatiana também. Obrigado, eu não conheço a iniciativa de vocês, mas de qualquer forma a gente conversou um pouquinho antes para ter uma ideia, né, das questões da escola. Eu soube também que vocês convidaram algumas pessoas que não são da escola, né? Eu vou falar assim, eu vou falar da questão do contexto, né, da pedagogia Waldorf, particularmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu não sei se as pessoas todas que foram convidadas têm essa dimensão aí da proposta da pedagogia Waldorf, mas a minha fala vai estar bastante dentro desse contexto, que é o contexto, né, da escola que me convidou. Estou falando para as pessoas que foram convidadas, porque para a maioria de vocês, é claro que nem precisava falar isso. Bem, então, eu pensei em fazer uma fala, não é com pressa, mas pequena, relativamente rápida, para que a gente possa ter elementos para conversar um pouco depois. E
E vamos ver se a gente consegue, né, assim, trocar um pouco de ideia, porque acho que quando a gente participa de uma palestra, a gente tem, de alguma forma, uma questão, ou um interesse, ou o tema suscita o interesse. E a minha ideia, pelo menos a minha vontade, é que eu fale coisas que, de alguma forma, reverbere ou ajude vocês a pensar, né, com relação a essa situação que a gente está vivendo, inspirar para que vocês pensem. E então, para mim, seria bem importante que a gente pudesse trocar um pouco de pergunta e resposta depois. Bom, primeiro, assim, eu acho que não dá para começar a falar sem dizer que essa proposta pedagógica, que é a pedagogia Waldorf, ela é uma proposta que inclui a questão da saúde. Independente da gente estar vivendo pandemia ou não, essa preocupação é uma preocupação básica da pedagogia Waldorf. Na verdade, a gente tem uma proposta de pedagogia que é salutogênica, ou que busca fortalecer o corpo, ter um corpo robusto, ter um corpo forte, e independente de questão de pandemia, de epidemia. Isso é uma questão própria, faz parte da proposta da pedagogia Waldorf. Muitas pessoas procuram a pedagogia Waldorf porque a pedagogia Waldorf não é exclusivamente uma pedagogia intelectual, que está nesse âmbito da informação, né? E que trabalha também outras dinâmicas, fica muito fácil de ver, e muita gente procura a pedagogia Waldorf por conta dessa riqueza de propostas artísticas, tanto com relação à música, com relação à pintura, escultura, teatro, enfim. E com isso se sente que há ali uma proposta mais, uma visão mais integral do ser humano, né? Não é um ser humano visto só como cabeça, mas um ser humano também visto como coração, como uma pessoa que vai se relacionar e que vai precisar aprender também esse âmbito do comportamento e não só o âmbito das matérias e das informações e da técnica. Mas isso eu tenho a impressão de que a pedagogia é mais aberta, ou mais divulgada, ou mais conhecida por conta dessa proposta. Mas se vocês se aproximarem um pouco mais, vocês vão ver que não há nem uma diminuição da questão cognitiva, muito pelo contrário, a gente valoriza. Não há uma proposta também de trabalho artístico por si só, a gente busca trabalhar até a questão cognitiva através da arte. Então, a arte realmente permeia tudo, não é que a pedagogia use muito a arte, mas a arte é um instrumento de educação, até mesmo da questão mais cognitiva. A gente busca um processo onde a criança aprenda, conheça as matérias, mas de uma forma que ela se emocione com o processo. Então, a gente trata até mesmo a parte cognitiva através de um trabalho voltado para o sentir, para o gosto, né? Não é simplesmente gostar da matéria, não é simplesmente se interessar pela matéria, mas vir a gostar da matéria para depois se interessar e depois querer aprender. Agora, isso é o que aparece mais, porque é fundamental, realmente fundamental, talvez até mais básico, que a dinâmica corporal participa disso, porque já mesmo em termos de controle mesmo do corpo, por exemplo, da motricidade, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de crianças com distúrbios motores. Isso é visto como uma questão da relação com o corpo. E a pedagogia ela está muito focada que a criança tenha uma interação com o corpo, no sentido da motricidade, né, no sentido da maturidade neurológica, que ela amadureça plenamente, mas também num sentido de potência corporal, no sentido de robustez corporal, no sentido da gente ter uma criança que tenha vigor físico e que tenha um aspecto mesmo de força física. Eu estou falando de uma criança que a gente vai trabalhar através da pedagogia, atividades que a gente vai levar a criança ao desenvolvimento da motricidade. A gente tem preocupações, por exemplo, com relação ao alimento, que vai fazer com que tenha uma alimentação que ative o metabolismo, mas a gente quer, fundamentalmente, ter uma criança
vigorosa, fisicamente vigorosa, uma criança robusta, uma criança saudável fisicamente. E isso pode se expressar nas funções orgânicas, né? De ter uma boa digestão, de ter que as excreções funcionem bem. Mas o que vem mais assim um pouco para fora e que dá para a gente observar, é a força física mesmo. Uma criança que tenha potência na musculatura. E isso significa ter um corpo forte. E ter um corpo forte é um assunto absolutamente fundamental hoje, inclusive com relação a essa pandemia que a gente está vivendo. A gente está diante de uma situação que a gente vê que as pessoas que são mais robustas fisicamente, né, que são as pessoas mais jovens, mais saudáveis, elas têm uma resistência muito maior à tentativa de invasão, né, desde fora de um micro-organismo, que atualmente é um vírus, e ela consegue se contrapor a isso com muito mais força, né? Então, essa força que a gente chama de sistema imunológico, essa força imunológica, ela depende de uma robustez física, ela depende de uma força física. Ela, na verdade, ela é um aspecto de uma dinâmica que envolve, né, a saúde do corpo e está aí também na saúde do corpo uma boa digestão, uma boa capacidade de sono e força física, que eu tô falando dessa questão da força física porque isso é o elemento que a gente observa mais facilmente numa criança, né? Eu estou falando de uma criança saudável, que não adoece toda hora, que tem um sistema imunológico forte, que não gripa toda hora, que seja corada, que tenha o corpo aquecido, que tenha a gente olha para ela, não tem uma percepção de que se trata de uma criança frágil, uma criança débil, uma criança fria, pálida, que é mais suscetível a pegar infecções, que tem um sistema imunológico mais fraco. Então, assim, toda a dinâmica, inclusive, eu não vou entrar muito em detalhe, mas inclusive em função da faixa etária, toda a dinâmica da pedagogia Waldorf, ela está baseada no corpo. Já começa com isso, né? A gente muda muito a proposta pedagógica com a troca dos dentes, depois com a puberdade. Então, são fenômenos corporais que norteiam o que vai ser feito com a criança, mas não há nada, nem aula de matemática que a gente não esteja trabalhando a corporalidade. A gente sempre envolve o processo corporal, sempre. Quando a criança é menor, mais, depois isso vai naturalmente diminuindo, mas sempre a motricidade é trabalhada. Ou seja, a gente tem uma proposta de educação que ela não apela só para a cabeça, ela apela também para o músculo e ela sempre trabalha essa questão da força corporal, que é um elemento fundamental para que haja uma força corporal chamada sistema imunológico, que é uma força corporal também. Então, assim, essa pedagogia ela não é uma pedagogia só voltada para o âmbito sensorial e para o âmbito da informação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente agora está diante da situação de não podendo ir à escola, né, da gente estar em casa diante de um aparato, né, diante de um instrumento que é esse computador, que a gente está agora na frente dele, a gente está parado agora, né? A gente é um elemento de contato com o mundo que é sensorial. Ele acontece através da cabeça, né? Nenhum de nós agora está tendo um tipo de abordagem ou de educação que envolva a questão corporal, né? E o que acontece na Escola Waldorf é muito polar o que está acontecendo, por exemplo, aqui agora nessa palestra, e é muito polar o que acontece com uma educação que hoje está sendo bastante usada, né, para compensar a impossibilidade de frequência da escola. Então, a gente está tendo uma situação de uma polarização extrema, né, da gente usar um método que absolutamente não é um método Waldorf para compensar uma falta de algo que seria o contrário do que a gente está usando. E a gente tem essa questão, mas então o que fazer se não for através disso, já que não se pode ir à escola? Então, é sobre isso que eu estava querendo falar, tanto no sentido do que fazer na relação
com os agentes da escola, que são os professores, quanto também no sentido do que fazer em casa, não estando na escola. E de como lidar com essa máquina, que é uma máquina que fala muito para a cabeça, né? Fala para os olhos e para os ouvidos, e que não demanda uma interação física. Então, é assim, é uma relação pasteurizada, plastificada, né? Uma relação de informação. Então, a gente tem agora a possibilidade de trocar informação, então tem um âmbito que supre, e que para a gente que é adulto supre muito bem, na maior parte das vezes, quase que completamente, né? A gente está numa fase que a gente está muito na cabeça e se satisfaz muito com as coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente entende, mas assim, uma criança ainda não está muito nesse âmbito, ela está muito no âmbito do desenvolvimento motor, muito na motricidade, e o desenvolvimento da cabeça numa fase precoce, ela de alguma forma cria uma situação que é uma situação, eu diria assim, pouco salutogênica, e que é uma situação, sendo pouco salutogênica, talvez a gente até pudesse... Para mim não é um exagero, porque eu acompanho e vejo essas situações com bastante frequência. Para vocês eu não sei, mas assim, esse modelo, né, de relação com o mundo através de uma virtualidade, né, através de imagem, de som, é um modelo que já estava muito difundido antes da pandemia. Na verdade, a gente já estava tendo problemas sérios por conta dessa ação patogênica desse meio de comunicação. Então, a gente tem uma quantidade crescente de crianças que estão adoecendo psiquiatricamente por causa do excesso de contato com as telas, né, com a comunicação virtual, com uma avalanche de situações psiquiátricas. Não há mais congresso de psiquiatria hoje que não haja mesas, cursos sobre o impacto que as telas têm no desenvolvimento ou na falta de desenvolvimento. Então, tem uma quantidade enorme de crianças com distúrbio de comportamento e até com questões relativas à depressão e à falta de sentido de vida e até de suicídio. E quando se olha na história dessas crianças ou dessas pessoas, a gente tem uma incidência muito grande de crianças que ficam muito tempo expostas à tela. Então a gente já vinha a gente já vivia uma pandemia disso, né? E a gente agora passa a ter uma outra pandemia que parece que reforça ainda mais isso. E a gente começa a ter agora, de novo, cada vez mais pessoas falando de uma situação, de um plus, né? de um aumento de situações psiquiátricas, de angústia, de ansiedade, de desespero, de falta de controle, de briga, de violência, e que tem a ver com o que a gente está vivendo atualmente e que, às vezes, a gente associa com as telas, às vezes não. Então, esse assunto é um assunto que, se eu entrar, eu vou ficar assim até com dificuldade de sair, mas a questão é essa questão da possibilidade de uma tela, de uma visão, né? Viciar alguém e ter um aspecto patológico sobre a pessoa. Essa questão já é uma questão que está bastante resolvida, porque assim, se eu uso uma substância química e me vicio, eu consigo entender que há uma dependência no meu organismo para que eu funcione daquela forma, então eu tenho que repor a substância. Isso acontece com cigarro, acontece com álcool, acontece com as drogas ilícitas e até com as drogas lícitas, né, que são alguns medicamentos. As pessoas podem se tornar dependentes disso. E a gente, na verdade, não acredita como é que uma tela dessa que vocês estão olhando agora pode me viciar, porque não tem uma substância química entre o que eu estou vendo e a tela. Só que isso é um engano, porque na medida que acontece na tela alguma coisa que seja excitante, eu libero substâncias químicas dentro de mim. E liberando essas substâncias químicas dentro de mim, eu posso, de novo, precisar dessas substâncias e precisar do estímulo externo. Então, assim, existe uma questão aí que eu acho que a gente não vai aprofundar aqui nessa palestra, mas assim, existe uma questão que não é simplesmente uma implicância com as telas ou uma desconfiança. É dosável, já está resolvido
que há uma série de substâncias no cérebro que são produzidas diante de excitações que você vivencia, e o grande problema é que você não tem como interagir. Você produz essa substância, você tem uma excitabilidade, mas você não entra no âmbito motor. Então, é como se você ficasse usando uma droga que você mesmo produz e que você não tem como dar vazão àquilo. Então, assim, você precisa manter essa atividade. E é isso que faz com que a gente mesmo, como adulto, e várias crianças, sinta, antes até de sentir um mal-estar, a gente sente que seria legal ligar alguma coisa. Tem um vazio e eu vou ligar. E na hora que eu ligo, o vazio some. Eu tenho uma certa sensação de completude, dá um certo barato estar na frente de uma tela, né? E aí tem duas questões. Uma questão que é a questão do conteúdo, né? Então, vocês agora estão assistindo uma palestra, vocês podiam estar vendo um filme, podia ser um filme de terror, podia ser uma comédia, podia ser uma novela, podia ser um jogo de futebol, podia ser um monte de coisa que tivesse aqui na tela. E a gente está ligado nisso, né? Se agora, né, eu começasse aqui a falar qualquer coisa que não tenha a ver com o tema, vocês perderiam o interesse, provavelmente. Então, tem uma coisa aqui que é interessante. Não sei nem se está bom ou se está ruim, mas o meu interesse está voltado para isso, né? E eu esqueço que eu estou olhando para uma lâmpada. Então, tem uma questão que é o conteúdo e tem uma questão que é o meio. Então, é um estímulo sensorial. Se eu ficar aqui 1h30, eu vou estar 1h30 olhando para uma lâmpada. Se eu tirar o olho do computador e olhar do lado, vocês vão ver que não é uma lâmpada. Que, sei lá, se você olhar para a parede que está aí do lado, ela não emite luz. E essa peça que está aqui na frente de vocês emite luz. Então, isso é muito excitante, é muito... até a minha figura que vocês estão vendo aí é uma figura que está saindo luz de dentro dela. Se você estivesse aqui na minha sala me olhando, vocês iam ver uma luz refletida, mas não uma luz que sai de dentro de mim. Então, tem uma série de elementos que faz com que esse mundo seja realmente fascinante, realmente interessante, e eu diria, mais do que fascinante, mais do que interessante, ele é excitante. O que faz com que uma criança tenda a gostar muito, porque a criança gosta de coisas que são excitantes. A criança vive uma fase que é uma fase assim, muito fortemente sensorial, e se for mais excitante, é mais interessante. Então, tem uma coisa aí perigosa, não é por ser ruim, é por ser bom demais. E isso pode levar realmente a uma dependência. Bem, eu queria falar um pouquinho da questão do momento, né, da questão da educação com relação a essa coisa de uma educação sensorial e do que seria, e da importância de uma educação que fosse mais motora. Então, existe um chão, uma coisa bem básica no processo de evolução de uma criança. E esse processo pode ser contado de muitas maneiras. Mas tem uma forma que é mais básica e que a gente não deveria esquecer nunca. E essa forma, ou essa forma de ver, é a seguinte: uma criança nasce muito quentinha, toda quente. E ela, com o passar do tempo, vai esfriando. Então, uma criança é muito quente, um adulto é frio e um idoso é frio demais. E existem várias formas da gente ver isso. Uma das formas que eu queria falar é a questão da presença de doenças febris na infância e da pouca presença de doenças febris já nos adultos e do idoso. Então, uma criança ela manifesta calor com uma riqueza muito grande. E um adulto vai esfriando e um velho está mais frio, o corpo está mais frio. O calor, ele é um dos elementos que identificam vida. Uma criança tem muita vida dentro do corpo. E é por isso que ela tem muito calor dentro do corpo, ou vice-versa. Ela tem muita vida porque tem muito calor, mas uma criança é quentinha. O polo que vai ser o polo que vai irradiar frio é a cabeça. A cabeça no adulto, ela é dura, as células não se reproduzem, o tecido é branco, não tem sangue dentro do cérebro, tudo leva no sentido do frio. E na prática, toda vez que você tem uma criança ou um adulto que pensa muito, vamos pensar até em termos de ocupação de horas de dia.
se ele passa a maior parte do tempo pensando, ele não passa a maior parte do tempo agindo, fazendo. E a atividade pensante, ela não produz calor. E a atividade da ação física produz calor. Então, se você tem uma pessoa que é um trabalhador braçal, ela está o dia inteiro suando, quente, com calor e produzindo calor. E se você tem uma pessoa fria, ou desculpa, você tem uma pessoa que pensa demais, ela tende a ficar mais fria. Então, o cérebro é um órgão gorduroso. Ele é envolvido, né? Ele tem as células principais são os neurônios, e esses neurônios são envolvidos por uma capinha de gordura. Cada célula, cada neurônio é envolvido de gordura. Então, a gente tem assim, quando você para, você engorda mais. Quando você mexe mais os músculos, você ativa o metabolismo e queima a gordura. Então, tem todo um processo que vai na direção de mostrar que o cérebro ele cria uma situação no corpo de resfriamento. A criança nasce toda quentinha e ela vai começar a esfriar com o desenvolvimento da cabeça. O que eu precisava dizer para vocês é o seguinte: quanto mais ela desenvolve a cabeça, mais ela esfria. Quanto mais a educação é uma educação sensorial, uma educação cefálica, mais a criança esfria. E a criança esfriando, o corpinho perde atividade metabólica, perde capacidade de reagir contra uma coisa que vem de fora. Reagir contra uma coisa que vem de fora se chama inflamação. Inflamar significa botar fogo. Flama é inflamável, né? Uma coisa inflamável é que pega fogo. Uma flama é uma manifestação do fogo. Então, uma inflamação é uma doença que é uma luta contra uma coisa que vem de fora. Quando você está frio, vem uma coisa de fora e você não inflama, você não luta contra. Então, o estar quente é um processo fundamental para que você consiga lutar contra coisas que vêm de fora. Criar uma inflamação e, através da inflamação, não deixar que uma coisa entre dentro do corpo. Então, isso tem a ver com o vigor físico, com a potência física. Crianças que são mais... eu não sei como dizer isso, mas que são mais fortes em termos de musculatura, mais parrudas, mais vigorosas, mais capazes de... Enfim, uma criança que lembre para vocês muito mais o filho de um lenhador do que uma criança que seja uma criança de apartamento de uma cidade grande que não toca no chão e que nunca pegou uma enxada, nunca faz muito pouco trabalho com as mãos. Enfim, esse vigor físico ele acontece com geração de calor e esse calor é algo que mostra que há mais vida, há uma vida mais potente dentro do corpo e é essa força que a gente usa para se contrapor a forças externas que queiram invadir o corpo. Então, se você, talvez, eu me preocupo que vocês pensem assim, nossa, será que ele está falando que inflamação é bom? Eu estou falando de inflamação como o contrário de esfriamento ou o contrário de esclerose. Todas as inflamações são as ites, todas as escleroses são as oses. Então, as oses são doenças de resfriamento, as ites são doenças de febre, de inflamação. Então, a inflamação é uma doença, não é muito legal. A esclerose é uma doença, não é muito legal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da capacidade de reagir contra. Essa capacidade é a inflamação. Na esclerose não existe isso. E o processo inflamatório, ele é um processo que, se tiver sucesso na fase inicial, ele consegue barrar a doença. Tá? Se não tiver sucesso, aí passa a ser uma inflamação meio desesperada e que a coisa... caminha mal. Inclusive na Covid isso acontece. A gente tem uma fase inicial, 7, 5 dias iniciais, de uma inflamação que, se for forte e resolutiva, a pessoa não entra nessa situação mais perigosa. Então, o que está acontecendo hoje com relação à Covid? As crianças pequenas, elas felizmente reagem melhor à Covid. Por quê? Porque elas têm o corpo mais quente. Quando a gente começa a ter pessoas mais idosas, elas vão reagir mal. Por quê? Porque elas têm o corpo mais frio.
Que tipo de educação que a gente deveria ter para as nossas crianças? Uma educação que aquece o corpo, uma educação que é beleza. Bom, então eu estava falando dessa questão, né, de resfriar o corpo, de aquecer e tal. Bem, então existe uma situação bem particular com relação à questão da pedagogia, porque assim a gente começa numa fase que o corpo está todo quente e isso é um calor que na verdade ele parte inclusive da cabeça, né? A criança quando começa a se desenvolver, a cabeça se desenvolve antes e na frente e fica pronta mais cedo. E na medida que ela fica pronta, ela começa a esfriar, mas no começo da vida ela está quentinha e é dali que irradia o calor para o corpo todo. Aí no meio, mais ou menos quando a criança está no meio disso que a gente chama segundo setênio, que é essa fase de 8, 9, 10 anos, ela faz uma passagem por esse âmbito que é o âmbito do sentir, das emoções. E é nesse momento que o calor ou a atividade calórica está partindo fortemente desse âmbito. E a partir daí, aqui também dá uma esfriada e o calor vai ficar localizado só na barriga, só no abdômen. A gente que é adulto, a gente tem um polo quente no corpo, que é esse polo do abdômen, região de fígado, intestino, e a cabeça é um polo frio. A criança é toda quente e essa passagem, né, do polo quente da cabeça para a barriga, ela tem um meio do caminho, e esse meio do caminho é 9 anos. Por que eu estou falando isso? Não é para, vamos dizer, dar conteúdo teórico para vocês. É pelo seguinte, porque se a criança, nessa faixa etária de mais ou menos 9, 10 anos, não viver uma vida entusiástica e que seja ao mesmo tempo cognitiva e motora, ela perde o vínculo da possibilidade do calor passar para esse âmbito de baixo. Então, o que vai acontecer é que essa criança vai ficar mais fria do que ficaria, e isso é para sempre. Não é uma coisa que acontece só aí. Esse momento é um momento muito decisivo, é como se fosse um momento que você estivesse pulando uma ponte. Se você não conseguir pular, você vai ficar para sempre comprometido com processos no futuro que tem a ver com uma dificuldade que foi vivido nessa fase. Esse momento é como se fosse assim o auge de uma educação que começa no nascimento e termina com 21 anos. Então, você tem o meio entre o nascimento e ser adulto, o meio entre 0 e 21 anos. Né? Então, tem um setênio, ou um grupo de 7 anos do meio, que é entre 7 e 14 anos. E o meio desse, entre 7 e 14, é mais ou menos aí com 10, 9 aninhos. Então, esse momento é um momento crucial para que a criança faça essa passagem, né, para se tornar um adulto forte, para se tornar um adulto aquecido, para se tornar um adulto fisicamente potente, para que ele não fique só no âmbito da cabeça e consiga entrar no âmbito do fazer, da realização. E a pedagogia, ela precisa saber disso, e ela tem um compromisso com isso. Então, a grande questão agora é assim, então, tá bom, né? Tá resolvido, né? A proposta da pedagogia Waldorf é uma proposta que não é apenas cefálica, não é apenas cabeça, não é apenas informação, não é apenas matéria. Ela tem um compromisso com o desenvolvimento do ser humano de uma forma plena. Mas agora a gente tem uma situação que a gente tem que ter a criança em casa, longe da escola. A situação normalmente é assim que os pais não são especialistas em educação e que estão ocupados com outras coisas e que não tem tempo para lidar com as crianças. E que, se ligarem um aparelho, e principalmente se a escola estiver dentro do aparelho, eles ocupam a criança. Mas eles ocupam uma criança com algo que, infelizmente, não é salutar. E a gente tem lá do outro lado os professores que estão querendo trabalhar, a escola que está querendo receber a criança e que sabe que isso não é salutar, e que, de repente, agora a gente tem os pais solicitando para os professores algo que os professores sabem que não é salutar. E como é que você, como professor, como é que você faz isso? Como é que você autoriza isso? Né? Se a gente tem até uma atividade na escola que, na boa, é uma atividade que é o contrário dessa adição ao mundo virtual. É o contrário desse vício, ou dessa mania, ou desse costume que virou um uso excessivo do mundo virtual, principalmente para a criança, que isso é extremamente patogênico. Né?
Então, como é que faz isso? Né? Isso gera uma tensão, porque, inclusive, a gente tem pais que nem comungam dessas ideias, ou que acham que o mundo virtual é uma coisa maravilhosa e, como amam seus filhos, querem que isso esteja disponível para eles. Ou que tem uma ideia de educação que é uma educação só voltada para a cabeça, para o cognitivo. E, de repente, estão numa escola que valoriza uma série de outras coisas e que vê nisso, que eles consideram uma coisa muito boa, um problema. Então, a gente tem uma coisa aqui que é uma questão de autoridade ou de liberdade, ou, sei lá, de se tornar refém, que é o contrário de liberdade, né? Quem é refém de quem, né? Então, assim, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a pensar assim, quem tem liberdade em termos de proposta pedagógica? É quem conhece de pedagogia. Seja lá em que instância que for, é o professor. Então, eu acho que a gente precisa começar a conversar com os professores para ver o que a gente pode fazer quando está em casa com uma criança que atenda às necessidades da criança e não às necessidades do pai. Que muitas vezes a necessidade do pai é estar com a criança quieta para poder trabalhar. E, de repente, o único recurso que tem já que a criança não está na escola, é botar a escola dentro do computador. E aí a gente tem um meio que não rima nada com o que esses professores querem. Então, a gente tem um problema aí que talvez nessa faixa etária que a gente está falando, que é criança, eu sei que tem todo o contexto, as crianças convivem com os avós, dentro da escola tem funcionários, os funcionários são idosos, alguns professores são idosos, eu sei que tem tudo isso, mas não é disso que eu estou falando agora. A gente tem um problema aqui, que é assim, essa faixa etária é a faixa etária menos acometida pela Covid e é a faixa mais acometida por esse mundo virtual. E assim, a gente tem, na verdade, para essa faixa etária, um outro problema, que não é a Covid. Não é só a Covid. É um problema que está sendo agravado pela Covid. Né? E como é que resolve isso? Né? Um pouco sobre isso que eu queria, sei lá, interagir e conversar com vocês. Porque a gente pode, sim, estar diante de algo que faça mal. E talvez para uma criança, pode ser que esse algo aqui faça mais mal do que um vírus. Porque até agora, para a criança, a grande maioria das crianças estão tirando esse vírus de letra. O que não significa de jeito nenhum que não seja ameaça, o que não significa de jeito nenhum que amanhã ou depois vai ter variante. Eu não queria entrar nessa discussão, pelo menos agora. Não sei, posso entrar se vocês quiserem, mas a questão é que a gente, para essa clientela, a minha questão é se a gente está fazendo mais mal ou está fazendo mais bem por atender a uma necessidade que é uma necessidade que está posta e que a gente está vendo como a única saída, como uma saída óbvia, que é criança vai para a escola, se criança não vai para a escola vem para a criança. E para eu que sou adulto, sabe, não está de boa, não tem problema nenhum com relação a isso. Só que tem uma dinâmica diferente aí, principalmente se você escolher uma escola Waldorf. Porque é muito possível que fora de uma escola Waldorf as pessoas nem tenham consciência disso. A ideia de educação seja mesmo cefálica, cabeça, informação, ouvir, ver, anotar, parado, quieto. Então, isso aqui supre. Agora, se você tem um professor que está preocupado com, além disso, né, que seu filho seja entusiasmado pelo mundo, que ele goste das coisas que ele vai estudar, que ele tenha vigor físico, que ele tenha força física, nós temos um problema. Nós temos um problema de como é que isso vai ser resolvido. Então, assim, eu não estou de forma nenhuma dizendo isso é uma porcaria, não vamos usar. Eu acho que tem uma forma criativa de usar. Eu acho que vocês têm que conversar com os professores, porque são as pessoas que têm autoridade sobre educação. Eu acho que não está na hora de pai ser pedagogo, não está. E eu acho que está na hora de pai aprender com os professores o que pode fazer em casa. Mais do que usar esse computador para administrar a criança. Talvez seja um pouco
Isso tudo vai depender de faixa etária, eu estou falando de uma forma muito ampla, mas quanto menor for a criança, menos ela deveria estar na frente dessa tela. Quanto maior for a criança, mais ela pode estar, mas não significa que seja bom. Isso tem que ter uma medida, sabe? E talvez seja o momento da gente, quem puder, né, aprender alguma coisa com os professores para fazer em casa. O que são essas coisas? Brincar. Brincar de uma forma que seja uma forma artística, que seja uma forma motora. Está na hora de cuidar da saúde da criança, né? Então, assim, muitas escolas estão muito preocupadas com qualidade de alimento. Então, se a gente está numa fase agora, né, de doença e de potenciar a saúde, nada mais razoável da gente pensar, será que existe alimento que é mais saudável, que é menos saudável? Existem várias linhas, né? A própria antroposofia tem uma visão disso, mas será que está na hora da gente comer tinta? Será que está na hora da gente se encher de comida que apodrece? Será que está na hora da gente se encher de açúcar? Sabe? Será que não está na hora da gente ter uma alimentação que estimule a vitalidade do organismo, em vez de deixar a vitalidade preguiçosa, parada? A gente está no momento que a gente precisa cuidar de hidratação. A gente está falando de um vírus que entra por via respiratória, pega a mucosa e se a mucosa estiver ressecada, o processo de produção de muco, de limpeza das vias respiratórias se dá através de hidratação. Então, a gente precisa estar focado nessa questão da hidratação. É super importante que a criança esteja ativa de dia e durma de noite. Isso é um ritmo. Então, assim, horas de sono, qualidade de sono, como é que passa para o sono? Se passa para o sono no susto, está na frente de uma televisão e pum, apaga. Ou se, enfim, você acende uma vela, conta um conto, e isso vai entrando de uma forma tranquila, né? Como é que acorda, como é que dorme. Enfim, como é que aquece o corpo? Já que a gente está falando de aquecimento, né? Aquela coisa lá da vovó, pisa no chão frio, porque isso mexe com o organismo calórico da criança. Dorme com ar-condicionado, isso mexe com o organismo calórico da criança. Toma gelado, né? Se jogar um copo de água gelada dentro de uma criança, é você jogar um copo de água gelada dentro de um balde de chá quente. Vai esfriar o chá. Enfim, tem uma série de medidas salutogênicas que eu acho que são importantíssimas. Mas existe uma série de medidas salutogênicas que são importantíssimas e que são pedagógicas e que tem a ver com o tipo de vida que a criança vive, né? Então, tá na natureza, tá correndo, tá na luz do sol, tudo quanto é micro-organismo que apodrece, que desestrutura, todos eles não aguentam a luz do sol. A luz do sol como é que eu vou falar? Antibiótica. Não antibiótica, não, porque aí pegaria os maiores, né? Mas é antisséptica. Então, assim, sabe, tá em ambientes ventilados, né? E tá alegre com a vida, tá respirando profundamente, porque uma pessoa alegre respira profundamente. Tudo isso é extremamente salutogênico. A luz do sol, ela tem um impacto enorme sobre a produção de hormônio dentro do corpo. Ela faz vibrar ou não vibrar as células que são responsáveis pela defesa, né? Os glóbulos brancos. Então, assim, uma vida saudável, que eu não sei como é que... porque tem coisa que fica assim, não sei se é coisa da gente explicar, mas uma vida sentada num lugar fechado, com uma criança parada, sabe? E só com a cabeça acesa, não é possível que a gente perdeu o feeling de achar que essa não é uma vida saudável. Isso não potencia esse processo, que é o processo da saúde. A gente tem um problema, eu não estou querendo ser simplista, talvez até esteja querendo simplificar, mas eu não estou querendo ser simplista. A gente tem um problema e a gente tem todo um contexto, né? É isso. Doutora, Pelo menos era o que eu tinha pensado em falar. agora surgiram várias perguntas, né? A gente deu prioridade aqui pela ordem das perguntas, mas a primeira foi, eu acho que são duas ao mesmo tempo, né? Qual a visão antroposófica do vírus? E
Também. Começou por essas aqui, Tatiana, na verdade. Começou por essas aqui, essas aqui. Qual a visão antroposófica do vírus? E se o vírus ele é um ser espiritual? Bom, então, assim, então, obrigado pela pergunta. Então, o vírus, ele é uma estrutura proteica, orgânica, mas ele não é um organismo que se sustenta por si só. Então, assim, um vírus não come, um vírus não cresce, um vírus não excreta, ele é quase morto. E a única atividade vital que ele tem é a reprodução. Então, assim, quando a gente estuda antroposofia, a gente estuda 7 processos que são relacionados com a vida. E tem um último processo, que é o que está mais ligado mesmo com o processo da matéria, que é a reprodução. Só que ele não é capaz de fazer a reprodução por si só, porque ele não é vivo. Então, ele vive entre 2 reinos. Ele vive entre o reino mineral, que é inorgânico, que não é um organismo, e ele, portanto, precisa de um organismo, que é uma célula. A célula é a unidade do organismo. A célula tem vida. E quando ele entra dentro da célula, ele consegue se reproduzir. Só que ele só se reproduz, e reproduzindo uma quantidade muito grande, ele inviabiliza a vida da célula. Então, ele realmente atua como um parasita. Talvez alguns de vocês não tenham assim, uma linguagem antroposófica, e eu não vou me demorar muito explicando isso, mas isso que eu falei aqui, em antroposofia se diz assim: o vírus depende do corpo etérico de uma bactéria para se reproduzir. O vírus não tem corpo etérico. Ele vive entre corpo físico e corpo etérico. Então, ele não tem vida. E ele precisa parasitar uma vida, que é o que a gente chama de corpo etérico, para poder se reproduzir. Então, assim, ele é algo que está muito longe de todas as outras dimensões do ser humano. Ele está longe de alimentação, está longe de... É incrível, mas ele está no âmbito da sexualidade, que é o âmbito da reprodução. Que no caso do ser humano, né, isso ganha uma dimensão muito grande quando isso se manifesta no social. Mas lá dentro do corpo, você tem 2 células, no corpo do homem e no corpo da mulher, claro, uma em cada um, que são células que são inviáveis em termos de vida, que são as células reprodutoras. Quando elas estão juntas, elas começam a se reproduzir. Na verdade, tem um aspecto aqui um pouco parecido, que uma célula depende da outra para que ela possa crescer e se reproduzir, né? O vírus está bem nesse âmbito, no âmbito da reprodução. Internamente, esse vírus é um RNA. Ele não tem a ver com a reprodução de um outro ser, mas ele tem a ver com a reprodução da proteína, que é a substância básica da formação dos seres vivos. O RNA trabalha aí. Mas aqui pouco importa, quer dizer, o importante é que ele tem a ver com material genético, tem a ver com esse nível de reprodução, ele só sabe reproduzir, ele não faz mais nada, e essa reprodução leva a um caos, que é a impossibilidade, né, da célula manter as suas funções básicas, porque ela fica repleta de vírus, que um reproduz, outro, aí ela morre, e aí esse vírus vai ganhar outras células. Bom, então, primeiro é essa história, né, que ele está nesse nível mais material da vida. Então, todos os outros processos vitais, que são alimentação, excreção, circulação sanguínea, um vírus não tem nada disso. Enfim, processos de forma, de secreção, de vários níveis de vitalidade, ele não tem nada disso. E cada nível de vitalidade desse é base para uma manifestação psíquica. Então, a gente fala, um vírus não fala. A gente pensa, um vírus não pensa. A gente sente, um vírus não sente. O vírus não tem base física para nenhuma dessas coisas que existem na natureza humana. Então, é um ser assim que tem inveja da vida da gente e precisa da vida da gente para se reproduzir, mas ele não consegue nada além disso. Então, ele fica aí de uma forma meio bestial, né, se reproduzindo. Então, é um parasita, né, das células,
Tem todo um contexto ecológico, que não é propriamente nem visão antroposófica, embora a gente concorde com isso, que é essa situação, né, da gente estar criando uma inviabilidade de vida para determinados animais, e esses vírus que nesses animais moravam lá, podiam gerar doença ou não, eles não estão tendo mais aonde viver, e é daí que eles vêm para o ser humano, e eles estão numa fase de adaptação ao ser humano, né, que está sendo bem trágica. E sob o ponto de vista de ter uma força espiritual ou não, eu queria dizer para vocês que na visão da antroposofia tudo é espiritual. Não existe uma cisão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essa cisão é a cabeça da gente que fez essa cisão. O mundo é imanente, o mundo é permeado de espírito. E eu até queria dizer que na visão da antroposofia, até a ideia de espírito é uma ideia estranha. O que existe é uma coisa que não tem nome, que pode se manifestar como espírito ou como matéria, mas é tudo uma coisa só, está tudo integrado. E não dizer que um vírus tem uma natureza espiritual dentro da visão antroposófica é óbvio, mas é óbvio porque tudo tem uma dimensão espiritual. Então, na visão antroposófica, a água tem uma dimensão espiritual. Esse vírus se transmite pela água, né? Ele precisa estar numa gotinha de água para chegar na água de uma outra pessoa, que é na mucosa. Se ele bater na parte seca de alguém, na pele e tudo mais, ele não entra. Ele precisa de água, né? Ele precisa disso que a gente chama de corpo etérico, e a água é o elemento. Então, assim, na visão da antroposofia, o mundo é encantado, né? A pedra tem uma força espiritual por trás que formou ela, a água também, o ar também, o fogo também, as plantas são seres que têm uma natureza não só física, mas também espiritual, os animais também, os homens também. E isso não deixaria o vírus fora, né? Agora, a questão que já é outra, e que eu também não vou ser capaz de responder para vocês, que força espiritual é essa? Mas a gente pode ver pelo estilo de atuação dele, né? É um vírus que, para pessoas mais fortes, ele nem é ofensivo, parece que ele entra num equilíbrio ecológico com a pessoa. E para pessoas que têm a vitalidade fraca, ou seja, pessoas que estão com o corpo já um pouco frio, que estão mais no âmbito de uma dificuldade metabólica, pessoas que não têm posse do metabolismo, não conseguem lidar mais com açúcar, são os diabéticos, não conseguem mais lidar com as funções, né? As pessoas que têm problema cardíaco, enfim. Essas pessoas, elas são mais... a relação delas com o vírus é uma relação trágica. Doutor, obrigada pela explicação. A gente tem mais algumas perguntas para fazer. E eu só queria trazer esse ponto de vista também, né? Um pouquinho em relação ao desenvolvimento das forças anímicas, né? Então, o vírus, né, como você disse, é um ser espiritual, sim, porque ele, na natureza existem seres espirituais, e a partir do momento que a gente desestrutura, né, e causa um desequilíbrio na natureza, esses seres espirituais viram sem tetos, né? Então, eles precisam de algum lugar para morar, né? Então, eles vão buscar lugares que o corpo humano, né? Que não era, enfim, o corpo humano. E aí a gente poderia entrar em outras coisas, mas eu acho que delonga demais em relação até às máquinas e à tecnologia, né? Deixa eu só te falar uma coisa, só dentro desse contexto. Cuidado, eu tenho preocupação com o grau de atenção de vocês que estão ouvindo, porque pode ser que alguém ouça que o vírus é um ser espiritual e pense que o vírus é um fantasma. Eu não sei o que vocês chamam de ser espiritual, mas para mim, tudo é ser espiritual. Então, nesse sentido, nem faz sentido falar que vírus é ser espiritual. O vírus é claramente uma estrutura molecular proteica, e que entra num processo de reprodução que é automática. Então, se ele chegar dentro de uma célula, ele usa o RNA da célula para se reproduzir. Ele é uma metade. E quando ele encontra uma outra metade, ele faz cópia. Então, ele é um ser físico. Agora,
tem uma dinâmica por trás desse ser físico que faz com que ele se mova, né? Ele é espiritual no sentido de Beto Guedes, sabe que tudo que move é sagrado? O vírus move, então ele é sagrado. Então tem alguma força dinâmica dentro do vírus. É essa força dinâmica que vocês podem ou não chamar de espírito, porque para muita gente espírito tem uma conotação mística, religiosa, fantasmagórica, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem uma potência, um jeito de fazer, um estilo, que se fosse outro vírus seria diferente, né? E esse vírus é um vírus que tem um estilo próprio, que ele conversa bem com quem tem vitalidade dentro do corpo e com crianças, e ele conversa mal com quem não tem força vital intensa dentro do corpo. E quando ele conversa mal fazendo um processo de desintegração. Ele é um vírus que atua no âmbito da destruição, no âmbito da desintegração, do desmanche. E esse é o âmbito da morte. Então, assim, eu não queria que vocês, de jeito nenhum, pensassem que eu viajei aqui na maionese, porque agora tem um monte de gente maluca falando que o vírus vem de Plutão, ou sei lá o quê e tal, e não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou falando que, para mim, espírito é uma coisa imanente. É algo que se manifesta em todos os processos do mundo aonde há movimento. Essa que é a ideia. Obrigada. A gente pode ir para outra pergunta? Vamos lá. Como age o medo no sistema imunológico? Ou seja, ter muito medo de contaminar-se diminui a capacidade do corpo em reagir à entrada do vírus? Não, então, é assim, ó, o medo ele vai no sentido da paralisação, né? Ele cria uma situação de vasoconstrição, de frio, de sudorese fria e tal. Tudo isso é algo que vai na direção contrária a uma pessoa corajosa, forte, potente, que encara os problemas, né? Então, você podia pensar assim, vou trocar vírus por cachorro, né? Que são dois seres não humanos. E vou imaginar que eu tenha medo do cachorro ou que eu não tenha medo do cachorro. E vou imaginar que eu tenha medo do vírus ou não tenha medo do vírus. Então, tem uma coisa aqui que é assim, o medo não vai ajudar você na frente do cachorro. Mas de jeito nenhum isso significa que o cachorro não vai te atacar em função do seu medo. Existe uma coisa que é a virulência, que é a ferocidade do cachorro. Existem vírus que são muito agressivos e não há coragem que vá se contrapor a isso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa ideia de super-homem, sabe? De que se a gente não tiver medo... Inclusive, se você pensar nessa situação do cachorro, às vezes não ter medo é complicado, porque dependendo do cachorro, é bom que você tenha medo. Então, a forma que você vai se relacionar... o que eu diria é assim, uma pessoa que vive a vida inteira com medo, ela é uma pessoa que vai ser menos potente fisicamente do que seria se ela não vivesse a vida inteira com medo. Então, essa questão, dentro da pedagogia Waldorf, é fundamental. A gente trabalha uma proposta central dentro da pedagogia é não ter ócio, é fazer com que a criança esteja sempre entusiasmada. Isso é um elemento pedagógico central. Os professores são, vamos dizer, preparados para fazer uma aula onde não tenha ócio. Então, a primeira coisa é isso, né? Estar ativo, não estar parado, não estar com preguiça e tal. E a segunda coisa é que o professor nunca pode amedrontar o aluno, porque isso paralisa as forças de reação do aluno. Então, um professor que seja rígido demais, ríspido demais, isso paralisa as forças de reação de um aluno. Mas a gente não pode, também essa questão do medo é uma questão muito ampla. A gente não pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha, não tenha medo, que se você tiver medo, você vai pegar Covid. Isso não é assim. Ninguém... Você não chega para uma pessoa que tem medo de cobra e fala, não tenha medo de cobra. Porque isso é uma coisa que, às vezes, é mais forte do que a pessoa. O que objetivamente se pode dizer é que, assim, seria muito interessante que a gente desenvolvesse potências que não têm a ver com medo. E essas potências têm a ver com entusiasmo, têm a ver com ação, têm a ver com força física. E isso tudo a gente pode desenvolver de uma forma objetiva.
Excelente, vamos lá. O senso auditivo também é destoado pelas mídias? Quais as implicações disso? Não, isso daqui acho que dá para a gente compilar, né? Vamos lá. Quais os principais sinais de que a criança está desvitalizada? Então, a questão da audição, que você falou inicialmente, sim, você passa a ter, na verdade, uma sobrecarga de dois sentidos, né, que é o sentido auditivo e o sentido visual, e uma atrofia de todos os outros que não são trabalhados. Não é que a tela atrofia o olfato, mas certamente a tela não ativa o olfato. Não é que a tela anule o tato, mas ela não trabalha, né, o toque. Enfim, é só assim que você só vai no sentido do desenvolvimento de dois sentidos básicos, né? É o audiovisual. Tem essa coisa de você botar esse fone aqui, botar uma música maravilhosa aqui e você ser completamente invadido pela música. Então, tem uma coisa tóxica aqui que é assim, não importa o que está acontecendo no contexto, você está numa ilha e essa ilha é uma música e você está tomado pelas emoções da música, não sei o quê. É um jeito meio esquizoide de estar dentro de um trem de metrô, né? Aquela música que você está ouvindo ali não tem nada que a ver com o que está acontecendo fora. Não estou aqui discutindo se é melhor ou se é pior, o que é melhor, o que é pior, mas realmente tem essa coisa de isolamento, e que acontece também muito fortemente através do som. Que era a outra? Eu guardei aqui. A outra pergunta era... Não, isso daí é uma continuidade até. Ela pergunta assim, o senso auditivo também é destoado pelas mídias? É uma Tá, mas depois? Quais as implicações disso? Sou professora Waldorf do Jardim e estamos pensando em tecer esses laços da relação por este sentido, através de ligações e até áudios. Não é a nossa voz, mas talvez seja menos invasivo. Tá, entendi. Que tinha uma pergunta depois dessa, mas peraí, deixa eu voltar nessa. Eu poderia comparar com a questão da visão, tá? A audição trabalha mais fortemente a concentração do que a visão. A visão, ela te joga num mundo que está do lado de fora e que é um mundo que você nem pode criar, porque você está vendo e é muito mais materialista. Através da audição, você pode contar alguma coisa e a imaginação fica por conta da criança. Então, assim, a visão é mais materialista do que a audição. A visão é de um âmbito muito mais ligado à matéria e a audição muito mais ligado à imaginação. Então, a audição é um recurso, sim, bastante mais interessante, bastante mais salutogênico do que a visão, ainda que as duas sejam de uma forma assim excessiva. Mas eu acho que sim, eu acho que o trabalho auditivo é um recurso. A criança vai ficar menos, vamos dizer, enfeitiçada pelo que está vendo e mais ativa internamente na produção de ideias, né, através da audição. Vamos lá. E aí vem a outra, né? Que eram quais os principais sinais de que a criança está desvitalizada? Ah, tá, era isso. Então, a gente tem que ver isso de uma forma assim, no âmbito, no ânimo da criança, né? Então, se está animada ou se está desanimada. A gente foca muito numa coisa que é isso que para muitas mães é bem perceptível, que é a história da palidez. Então, quando você tem uma criança pálida, claro que pode ser uma coisa de, sei lá, de familiar e tudo mais, mas quando não tem essa força do sangue, né, essa força que cora a criança, então a gente pode ver isso de uma forma constitucional, que é um corpo já débil mesmo, fraco, a coluna largada. A coluna largada é um elemento super importante. Quando você está presente e está ativo diante de algo, a coluna normalmente fica erecta. Quando você tem uma criança com a coluna solta, largada, né, uma certa hipotonia, isso já é fruto de um desânimo, de uma falta de força muscular.
E aí tem processos fisiológicos, né? A digestão não é boa, é uma criança que gripa toda hora, então uma criança que já é doentia, né? Que já tem tendências a ficar doente. Alergia, a gente vê a alergia na visão da antroposofia como uma fraqueza, como uma falta de potência para se contrapor àquilo que ninguém é alérgico, mas você é alérgico. Então você está num lugar que todo mundo convive bem com o ácaro, menos você. Então é uma falta de potência no sentido de você manter aquele agente que quer entrar fora. Então, isso envolve uma dinâmica do sistema imunológico. As funções, né, fisiológicas, apetite, digestão, intestino. Sono é uma grande medida para a gente ver se uma criança é saudável ou não. Porque assim, todo o processo de refazer do desgaste do dia anterior acontece durante uma noite de sono bem dormida. Quando a criança não tem uma noite de sono bem dormida, ela não vai estar inteira no outro dia. Por exemplo, isso é uma pequena tragédia que acontece, que é a história de criança que dorme tarde. Às vezes a criança nem é doentia, né? Mas tem um estilo de vida que não é saudável e ela dorme tarde, e aí no outro dia de manhã ela acorda com sono e aí ela vai estar durante a aula só presente de corpo físico. Ela não está com a natureza essencial, anímica dela presente. Ela está com sono durante a aula. Aliás, isso é uma coisa super importante com relação à parceria entre a escola e os pais. Seu filho não está numa escola Waldorf se ele acorda com sono, se ele não foi dormir cedo. Ele foi só o corpinho dele para a escola Waldorf, porque o resto continua ainda lá no mundo espiritual, porque não chegou, porque não teve tempo de sono para descansar. Então, assim, tem que ter uma parceria entre os pais e a escola, né? A criança precisa dormir cedo, precisa ir descansada para a escola, porque senão a escola não funciona, porque a criança não está lá, o corpinho dela está lá, mas ela está dormindo, ela não está atenta, ela não está presente. Então, assim, a gente vê a questão da saúde da criança nesses processos, nas funções fisiológicas, no comportamento. Uma coisa que é muito importante, muitas vezes uma criança irritada é uma criança cansada. Isso vocês podem ver por experiência própria. Quando vocês estão cansados, é muito provável que vocês fiquem de saco cheio, ou seja, irritados. Né? E uma criança mais ainda. O motivo pelo qual a criança fica irritada de noite, antes de dormir, é porque nesse horário ela está muito cansada. Então, tem muita gente que é irritada porque é cansado. E estar cansado é um problema de saúde. O corpo não está refeito das suas forças vitais. Está um pouquinho doente. E isso se manifesta no comportamento, com irritabilidade. Então, tem vários elementos que a gente pode ver se a criança está saudável ou não, além dela estar saudável ou não, né? Que talvez seja o elemento mais forte. Que muitas vezes a gente vê que tem uma criança que é doentia, né? Que não é uma criança robusta, vigorosa. Obrigada, doutor. Vamos para mais uma pergunta. Gostaria de perguntar se não existe, ou melhor, né? Se existe um caminho do meio, um equilíbrio na utilização das telas. Não estou falando sobre as telas como entretenimento, mas para as aulas. Então, assim, o caminho do meio em antroposofia, em pedagogia Waldorf, é a arte. E a arte muito antes de ser a beleza, é ser a criatividade. A questão é vocês serem criativos com isso. E não faz bem ou faz mal, faz ou não faz. Porque, de repente, é a única coisa para fazer. Então, está posto que vai ser feito. Agora, a questão é como que vai ser feito. Vai ser feito direto com a criança? Vai ser feito através dos pais? Quais são os recursos que esses professores têm? Vocês têm que ouvir os professores. Assim, deixa eu falar uma coisa aqui. A pedagogia Waldorf não é um método pedagógico. A pedagogia Waldorf foi pensada como uma escola, como um organismo social, onde a criança, estando aí, ela ia aprender a viver. É aprender sobre relações humanas dentro de um organismo social chamado escola. Nessa escola, existe uma série de coisas, inclusive uma pedagogia, um jeito de ensinar. É central dentro desse organismo social que quem sustenta são os pais, quem administra são os administradores e quem é livre para atuar pedagogicamente são os professores.
Então, o âmbito dos direitos é dos administradores. O âmbito da fraternidade, que é assim, eu vou botar meu filho aqui para que o outro tenha condição de estudar, porque mesmo que vocês não tenham pensado nisso, é isso que vocês estão fazendo, quando você coloca o seu filho na escola e paga, você está viabilizando não a educação dele, mas do outro. Porque se você tivesse com o seu filho sozinho na escola, aquele dinheiro que você paga não daria para pagar a escola. Existe uma fraternidade dos pais que cada um pagando um pouco viabiliza a educação de todo mundo. Então, o âmbito da fraternidade e de se juntar para que a escola seja mantida é dos pais, o âmbito pedagógico não é dos pais. O âmbito administrativo é de quem? Dos gestores da escola, que pode até ter pai participando, pode ter professores, mas é um outro âmbito. E o âmbito dos gestores é o que a gente chama da igualdade, né? Das leis, o que pode, o que não pode, quem representa a escola, fecha, não fecha. Nem é professor que decide isso e nem é pai que decide isso, é do âmbito da gestão. E ainda tem um terceiro âmbito, que é o que a gente chama de âmbito da liberdade, que é assim, os professores precisam ter liberdade para escolher o que é melhor para o aluno. Então, esse âmbito do que é o melhor para o aluno, vocês têm que ouvir os professores. E se os professores, com a consciência deles, estiverem dizendo que não dá para fazer uma educação só de tela, só de informação, só sensorial, só olho, vocês precisam saber que ou isso é assim ou esse organismo social está doente. Agora, é claro que não estou falando de ditadura nem nada, né? Eu estou falando de conversar. Mas, assim, quem sabe dessas questões pedagógicas, se você confia na escola que você está e se você confia na proposta pedagógica, isso deveria partir dos professores. Agora, eu acho que sim, de jeito nenhum eu estou querendo endemoniar esse meio de comunicação, eu acho que é um recurso. Agora, que é um recurso perigoso e vocês vão precisar saber lidar, porque, assim, criança vicia rapidinho nesse troço daqui. Inclusive, quando volta para a escola, volta de um jeito que não dá nem para trabalhar na escola. Você precisa tratar a criança. É um caos. A criança chega na escola dizendo, mas meu pai deixa ver, minha mãe deixa ver, por que não posso ver? Por que eu não posso ficar com o celular se a minha mãe deixa, se meu pai deixa? É um problema de saúde. É um vírus esse troço. E como é que vai lidar com isso? A gente agora tem, né, uma premência, né? Porque isso aparentemente virou uma saída, mas a gente continua com uma saída perigosa. E eu acho que a arte não se ensina, né? Eu acho que vocês precisam saber que vocês não estão lidando com uma coisa que é só maravilhosa e uma coisa que é só péssima. Vocês estão lidando com coisas que o vírus nem é tão agressivo assim, pelo menos nesse ambiente que a gente está falando, ou dessa faixa etária que a gente está falando, da nossa clientela, né, que são as crianças. E eu volto a dizer que a gente não está tratando disso, mas eu sei que tem avós em casa, que tem funcionários idosos na escola, isso tudo precisa ser visto, mas o vírus não é esse ser que destrói todo mundo, que desestrutura o corpo de todo mundo. Para a criança, até agora, graças a Deus, não é assim. E esse computador aqui que está na sua frente também não é um Deus, um anjo, uma saída para todos os problemas. Ele tem problema. Então, a gente tem dois pesos, duas medidas, uma polarização e a gente no meio. Aí será a arte. Como que vai fazer isso? Perfeito, doutor. Tem mais uma pergunta. Soube que esta nova cepa do Covid está afetando gravemente as crianças. Ponto. Darlan, sabe sobre essa metamorfose? Bom, então, é assim, é sabido desde o início, né, que o vírus começou com uma manifestação, mas lá já em Wuhan, lá na China, já tinha cepa diferente já. Essa reprodução exagerada, né, pelo menos até onde a nossa capacidade de entender vai, incorre em acidentes de fazer cópias que não são iguais às anteriores. E essas cópias podem ser de vírus mais virulentos ou até de menos virulentos.
a gente agora tem várias cepas novas, né? E uma delas foi identificada, porque deve ter várias que não são identificadas, e eu volto a dizer, talvez algumas que sejam, inclusive, menos virulentas. Uma foi identificada lá em Manaus, que a gente está chamando agora de cepa brasileira, né? Da mutação brasileira. Ontem ou anteontem, uma avaliação feita em São Paulo mostrou que 63%, acho, 60 e alguma coisa por cento das pessoas que foram estudadas já estão com essa variante. Sim, parece que essa variante está pegando pessoas mais jovens, mas aí tem uma coisa que é assim, quando pega muita gente, todos os índices aumentam. Então, assim, está pegando jovem, mas está pegando muito mais ainda quem não é jovem. A gente tem agora a vacina, que vai começar a ter um impacto nisso, né? De você ter, como a gente está vacinando pessoas mais velhas, a percentagem pode aumentar do total das pessoas que não vacinaram, e essas são as mais novas. Então, tem uma série de problemas. Mas até onde eu sei, a incidência aumentou para pessoas a partir de 20 anos de idade. Eu não tive notícia de que tenha uma incidência de um percentual que seja significativo em crianças. Ainda não soube disso. Agora, se aumenta no geral do número de pessoas, vai aumentar de criança também. Vocês têm que levar em consideração que tem crianças que têm um estado de saúde muito débil, né? E essas crianças, estando diante de um vírus desse que precisa de vigor físico, talvez elas tenham uma reação mais difícil. Mas, assim, de modo geral, se você comparar o que acontece com pessoas idosas e que, por serem idosas, têm mais comorbidades, porque tem muitos idosos que também nem têm comorbidade e estão indo bem. Mas se você pegar em termos de estatística, idosos com comorbidade, isso é muito maior do que com criança, e eu não estou dizendo de jeito nenhum que não haja em crianças, não é isso, só estou te falando em termos de percentagem, né? De frequência. Perfeito. A gente tem mais duas perguntas. Os sentimentos e sentimentos podem influenciar em nosso sistema imunológico? Não sei se já entendeu. Pode. Medo, tédio, depressão, tudo isso é muita cabeça, muita preocupação, muito pensamento e o corpo parado. Se o corpo estiver parado, não produz calor. Se não produzir calor... gente, isso é tão... A gente pega um golpe de ar frio e gripa em 2 minutos. O nosso organismo calórico, ele é muito, muito, muito frágil. Ele se desestrutura muito facilmente. E, assim, manter um corpo aquecido é o que se pode fazer de melhor se você quiser ter um sistema imune atuante. Vou falar um bocadinho de antroposofês. Essa força que eu estou falando, que garante, que confere interioridade para você se contrapor contra tudo que vem de fora, a gente, em antroposofia, chama isso de eu. O elemento que faz o eu se ligar no corpo é o calor. Se você não tiver um corpo aquecido, você não tem presença do eu no metabolismo, e o sistema imunológico é uma ação do metabolismo. Então, se o seu metabolismo estiver fraco, seu sistema imunológico vai estar fraco, e isso vai acontecer se você não estiver quente. E se você não tiver entusiasmo pelas coisas, você vai ficar frio. Se você estiver entusiasmado, você vai ficar quente. Tem uma frase do Novalis, que eu sou extremamente repetitivo nela, mas vou continuar sendo, que eu acho assim, que é o resumo de tudo. O Novalis fala assim: alma desoxida. Ele quer dizer assim, que a alma não deixa o corpo apodrecer, né? Não deixa que haja desestruturação corporal, que é o que esse vírus faz. Mas é uma alma que tem que estar dentro do corpo, não é uma alma que está aqui fora. Então, você pode ter pessoas que têm uma alma maravilhosa, mas está lá com o corpo gordo, cheio de glicose, cheio de gordura, cheio de disfunção. Então, ela não está lá.
Então, é isso que a criança tem. Ela tem a natureza anímica e espiritual dela completamente dentro do corpo. Ela está fazendo o corpo. É por causa disso que o vírus não encontra lugar lá para viver. Pelo menos esse vírus com essa virulência que esse vírus tem. Né? Então, na medida que a gente desloca isso, né? Aí pronto. Aí o corpo está abandonado. Vamos lá, tem mais uma última pergunta, que é... Ah, não, tem mais duas perguntas, desculpa. Mas eu acho que acaba aqui uma comenta outra. Os temperamentos podem influenciar nessa geração de calor e frio? Pode. Você tem pessoas que, por natureza, têm, né, esse âmbito do calor. E são justamente essas pessoas que estão mais presentes no corpo e que são mais combativas, menos permissivas, né? Então, quem tem caráter opositor poderia ter isso com relação a tudo, até com relação ao vírus. E quem é mais permissivo poderia ser também com relação ao vírus. Então, assim, não quero de jeito nenhum que vocês associem doença a temperamento. Você pode ter pessoas super saudáveis nos 4 temperamentos e pessoas doentes nos 4 temperamentos. Agora, o elemento calor, que é um elemento mais importante, mais prioritário é horrível, né? É o elemento prioritário. Esse elemento ele pode estar presente por natureza em alguém e em outro alguém a gente vai precisar cultivar isso, né? Mas poderia. Não é muito âmbito aí da coisa da doença, não. A coisa da doença tem mais a ver com isso que eu falei o tempo inteiro, que é você estar mais encarnado ou menos encarnado. Está mais carne no sentido de músculo, né? Você está com força, vigor físico ou não. Então, os trabalhadores braçais saudáveis, as pessoas que usam o corpo o dia inteiro e que são saudáveis, porque tem muitos que não são, né? Tem muita gente que é trabalhador braçal e, sei lá, é gordo, come de tudo, não se cuida, tal, aí não vale. Mas, assim, se você tem uma pessoa fisicamente mais robusta, essas pessoas estão mais protegidas. Não é só contra a Covid, não. É com relação a qualquer vírus, bactéria e tal. Tem um sistema imunológico mais potente mesmo. Tá. Eu acho que essa pergunta você já respondeu, né? Que quando... Vamos lá, mas eu vou repetir aqui. Quando os professores que estão com medo de dar aulas presenciais, mas os pais querem que as crianças estejam na escola, como solucionar isso? Então, eu sei que as coisas são complicadas, juro que sei. A gente podia estar, inclusive, conversando sobre as complicações, né? Eu estou focando estou tentando falar mais de saídas e de um entendimento da dinâmica do que propriamente ir nos problemas. Mas eu queria dizer para você o seguinte: olha, talvez não dê tempo de eu argumentar isso aqui. Mas agora, com os dados que a gente tem, vou falar de novo. Agora, com os dados que a gente tem, eu sou a favor de que a escola seja a última a fechar e que seja a primeira a abrir. Então, como é que se vai fazer isso? Eu não sei. Ou melhor, eu até sei, mas eu acho que depende de cada escola. A gente pode ter uma escola que tenha todos os funcionários e todos os professores com mais de 60 anos de idade. E talvez amanhã ou depois nem seja um problema, porque esse pessoal vai até vacinar antes. A gente pode ter um contexto completamente diferente. A gente pode ter um grupo de professores e funcionários que sejam jovens e que sejam saudáveis. A gente tem que conversar com cada professor a respeito desse medo, porque pode ser justificado. Você pode ter um professor que seja diabético. Então, isso tem que ser visto. Agora, então, essa coisa para ser problematizada é fácil. Se você for tratar isso no varejo, vai ser problemas individuais, né? Agora, que a gente está lidando com uma cliente, não dá para a gente ter metrô aberto e escola fechada. Não dá. Até porque o argumento é que essas crianças vão voltar para casa e o pessoal do metrô não vai voltar para casa. Então, não tem cabimento. E a gente tem um álibi, e tanto essas crianças são o menor risco que existe em termos de percentual. Isso podia ser completamente diferente, mas não é. Então, assim, em termos de postura,
A minha postura é essa. Agora, como é que isso vai ser resolvido no varejo, com cada professor, com o perfil de cada escola? Como é que aí, se a escola é pública ou não é pública? Enfim, tem uma série de questões, mas até fica um pouco fácil para mim, porque assim, a bola está com vocês, né? As escolas vão ter que conversar isso. Agora, não pensem, pelo amor de Deus, que vocês vão conversar isso fora do âmbito do risco. A gente está falando de reduzir risco. O risco está na piscina que a gente mergulhou. O risco já é. Não tem isso de que a gente vai expor a um risco. O risco está aí, né? E não é a escola, não é, ele já está posto. A questão é como é que a gente vai tocar a vida reduzindo o risco, né? Diminuindo o risco. Tá, mas isso é uma pergunta? Tá. Mas eu acho que a gente pode abrir aqui só um minutinho. Você consegue abrir para o Fábio? Pode sim, bloquear. André Favre, da Micaelis, você pode abrir o seu microfone, por favor? Oi, bom dia. Pode fazer essa pergunta, que daí fica mais fácil aqui. Então, eu acompanho o Darlan até nos cursos que ele faz, né? E eu concordo com a visão dele, né? Eu acho que eu sempre falei isso nas reuniões da escola, de que é muito mais saudável para a criança estar em contato com outras, né? No ambiente da escola que a gente tanto gosta, né? E desfrutando de tudo lá, do que em casa trancafiada, que a gente vê, inclusive, crianças que estão, inclusive, tendo um contato, teoricamente, dando positivo, né? Mesmo estando em casa. E a gente sempre lidou, a gente usa a antroposofia para os nossos filhos aqui, como medicina, e a gente não concorda, né? Eu acho que na verdade é uma pergunta, mas como um apelo, né? Que as pessoas ouvissem isso que você está falando, né? Que a gente, na verdade, a gente nada numa medicina em que tudo é tomar medicamento contra isso, contra aquilo, mas pouco se fala e se pensa a respeito de como melhorar a imunidade, o que você pode fazer, né, para manter as pessoas mais fortes e empoderadas, né? Então, o que eu vejo é um medo generalizado em que o recurso é trancar a criança em casa, e eu não vejo isso como solução, né? E aí eu só queria deixar claro, porque assim, a gente vê uma tendência de muitos na escola, infelizmente, indo contra isso que você falou, entende? Achando que o mais saudável, o mais seria a criança ficar, né, em casa com seus pais. É só isso. Então, deixa eu só contextualizar. Eu sei que isso tudo é muito polêmico e volto a dizer que não estou falando de uma forma assim simplória. Eu sei que, inclusive, vocês têm opiniões formadas a respeito disso. Eu queria dizer o seguinte: no momento que a gente está vivendo agora, eu sou super a favor do isolamento social. Eu sou super a favor que a gente, durante um tempo, feche tudo. Agora, eu sou contra abrir, super contra. E não é por causa de escola. É até por causa de ir para a escola. Se acontecer um acidente com uma criança agora, não tem como atender em hospital. Se tiver jogo de futebol e alguém quebrar a perna, não tem como atender em hospital. Se vocês forem para a praia e forem de carro e baterem de carro, não tem como atender em hospital. Não é porque é muito, não é porque é pouco, é porque o sistema de saúde não tem mais como atender. A gente está numa situação inimaginável e que vai piorar. O que a gente está vivendo agora é fruto do que aconteceu há uns 15 dias atrás, e daqui, cara, mês que vem, me parece óbvio que a gente vai ter pelo menos 3.000 mortos contados por dia. Pelo menos. Isso vai dar 100.000 pessoas por mês. A gente daqui a 2, 3 meses vai estar com 500.000 mortos, e a gente tem uma avaliação aqui no Brasil de que a gente está contabilizando em torno de 40% a 60%, mas na melhor das perspectivas, ou melhor das contas, 40% a gente não conta.
e todo mundo vai para o hospital. A gente já tinha um sistema de saúde que funcionava de forma bem capenga em muitos lugares do Brasil, não em todos. A gente está diante de uma situação extremamente caótica. E não é que tenha corpos na praia, nem no metrô, nem na praça. Nesse não é o problema. O problema é que a gente não vai poder atender em hospital, a gente vai ter que desentubar a gente que está entubada, está acabando o material para atender. A gente tinha agora que ficar quietinho em casa, e não é só por causa da Covid. Não pode acontecer nada com ninguém, porque não tem aonde atender. E eu não sei o que vai dar isso daqui para frente. Então, assim, parar agora, a meu ver, certo ou errado, é a única coisa que a gente pode fazer, porque a gente está realmente numa situação extremamente complicada. Eu não quis falar disso aqui nessa palestra, porque a ideia era falar dessa relação da escola com os pais e de ritmos e de o que pode ser feito com a criança, o que já por si só é um assunto muito amplo e eu nem entrei muito profundamente. Então, não entrei nessa coisa de ser contra ou a favor. Agora, realmente, né, se a gente pensar que a gente parou de um jeito radical na época que essa onda era uma onda pequena em relação a agora, lá a gente estava errado. Só que a gente só sabe disso agora. Naquele momento não precisava fazer isso, mas agora precisa. A meu ver, não é que precisa ou não precisa. Para mim é óbvio agora não. Então, enfim, e não é por conta de que é bom ou que é ruim, é por conta de que precisa. Não, sim, Darlan, concordo. Que acho que o momento o problema esgotou realmente o sistema de saúde. O que eu me refiro é após passado essa situação, entendeu? Sim. Sim. E o que eu acho foi que lá no passado, né? O que a gente viveu, como você falou, vivia lá no passado. Eu fui contra, né? Nesse momento a gente entende, não tem o que fazer, né? Infelizmente a gente deixou chegar a esse ponto. Né? André, agradeço a sua participação e a gente já está no tempo, né? No limite do tempo, a gente até passou um pouquinho. Doutor, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Senão a gente pode... Não. Eu acho que assim, o central que eu queria falar, eu acho que eu consegui. Queria agradecer aí a atenção, o convite de vocês, a confiança, porque eu acho que está numa época bem complicada aí, né, para a gente dar voz a alguém. Tem tanta gente maluca. Então, obrigado por... Não sei nem se eu sou ou não um dos malucos, mas obrigado por vocês terem confiado e é isso. Venham mais, né? Que venham mais palestras. Eu queria agradecer também a todos que estão aqui, né, que tiraram esse tempinho da manhã de sábado para vir e ouvir a palestra com a gente. Agradecer ao Dr. Darlan pelas explicações tão claras e assim, norteadoras, inspiradoras, né, como você mesmo disse, né? Não levem isso, né, isso como verdade total, mas como algumas perguntas, como algumas respostas como inspiração. E eu queria fechar com um verso também, mas agora com um verso diferente, porque eu achei bem propício também para essa reunião que a gente teve e que ele nos traga esperança, né? Enfim, então, obrigada, doutor Darlan, mais uma vez pelo convite, obrigada por tudo, gratidão imensa. Nós estávamos precisando muito disso, acho que os pais, os professores, enfim, toda a comunidade, de todas as escolas que estão participando aqui, a Escola Jardim Primavera de Batuba, a escola, representantes da Escola Micaelis e de outras, a gente não conseguiu perceber aqui, né, que a gente não conheceu e não teve esse retorno aí mas a palestra ficou gravada e a gente pode disponibilizar para as pessoas que não conseguiram estar aqui. E, bem, eu vou terminar com o verso da Cecília Meirelles, que nos traz esperança para essa época que a gente está vivendo e também para essa palestra de hoje. Vamos lá. Renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais.
multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Se sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Cecília Meirelles. É isso, bom dia a todos. Obrigada. Muito obrigada, bom dia a Gratidão, todos. gratidão, gratidão. Bom dia, Ju, bom dia. Bom dia a todos, Obrigada. obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada a todos os pais da escola que participaram. Obrigada a todos. Bom dia. Foi ótimo, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, tchau. Obrigada. No chat, viu? Foi ótimo. Foi ótimo. Todos estão Obrigado. agradecendo muito ao senhor, viu, doutor Darlan, aqui a sua palestra, então não tem nem como. Obrigado. Todos estão muito felizes e a gente também fica muito feliz e muito grato. Bom dia, gratidão, Tchau. gente. Tchau. Gratidão. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Acho que eu posso encerrar já, né?